Olá, eu sou a Larissa do primeiro Congresso Nacional sobre Emagrecimento Paleo e eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você conta quantas vezes você respira? Lógico que não, né? Isso é totalmente inútil. Da mesma forma, você contar calorias dos alimentos que você consome é tão inútil quanto você contar o número de vezes que você respira. E esse congresso, o CONAEP, ele vai tratar exatamente sobre isso. Como que você pode emagrecer sem contar calorias e sem passar fome comendo comidas saborosas? Agora, muitas pessoas estão me perguntando se elas vão poder assistir as palestras depois que terminar o congresso. E se você estiver vendo esse vídeo antes ou durante o congresso, é importante que você se inscreva para entender que emagrecer não é nenhum sacrifício. Mas antes, eu quero te explicar o porquê que eu resolvi realizar esse congresso. Vou contar para você um pouco da minha história. Eu sempre fui esquelética antes de me casar, com 53 quilos distribuído e 1,73 de altura. Mas depois que eu me casei e tive minha segunda filha, eu pulei para 75 quilos, fiquei flácida. E colocar um biquíni, lógico, era um terror. E aí o que eu fiz? Comecei a passar por um monte de dieta maluca. Né? A dieta da sopa, a dieta de não comer nenhum tipo de carboidrato ou não misturar carboidrato com proteína. E o resultado foi queda acentuada de cabelo, mau humor, insônia, memória fraca. Mas eu emagreci. Emagreci sim, comendo comida insossa, sem gosto, light, diet, sem gorduras, passando fome. E eu parti para exercícios aeróbicos com pouca musculação. Até que um dia eu estava no mercado e vi a capa da revista Exame, uma moça muito sarada, e a capa chamava para dieta paleolítica. Quando eu abri a revista e vi a reportagem dentro da revista, aí sim que minha mente se abriu totalmente, porque tudo passou a fazer sentido. Eu me lembrei das minhas duas bisavós, uma que morreu com 99 anos e comia tudo na banha de porco, incluindo o torresmo. E depois que tiraram essa alimentação dela, os médicos disseram que ela ia ter um ataque cardíaco e entupir as veias do coração dela, ela morreu. A minha outra bisavó morreu com 90 anos e ela comia carne, muita carne. E eu comecei a me perguntar por que eu comia coisas tão insossas, né? Frango sem gordura, frango sem pele, coisas light, diet, integral, e eu continuava flácida. Nessa época eu não queria emagrecer, eu queria ganhar massa muscular sem tomar aqueles montes de shake ou suplementos alimentares que as pessoas tomam para isso. E aí eu aderi então à alimentação paleo, que não é uma dieta, é realmente um estilo de vida que todos devem adotar, porque simplesmente nós fomos geneticamente adaptados a isso. E o resultado? Eu ganhei massa muscular. Eu comecei a raciocinar melhor, a dormir melhor. Parece que eu fiquei até mais inteligente. Meu marido, em casa, ele perdeu 10 quilos e ele começou essa alimentação em dezembro, nós estamos em junho. E sem, assim, seguir corretamente 100%, porque ele tropeça muitas vezes. A minha filha mais nova, que é muito alérgica, ela passou a não ter mais crise de broncoespasmo. E foi daí em diante que eu falei, poxa, se eu tenho essa informação comigo, então eu vou fazer um congresso online gratuito, porque eu quero ajudar você a ter esses benefícios, sem ter que fazer dieta. E infelizmente o que acontece é que nós sempre, o que a gente ouve falar dos médicos, né? A gente sempre ouve falar quando a gente vai procurar um nutricionista ou um médico sobre a nossa pirâmide alimentar, que você vai deve concordar comigo que é totalmente ineficaz, porque só levou à obesidade mórbida e a outros problemas de saúde que pareciam não existir. Eu nunca vi tantas pessoas tendo tanto câncer, AVC ou outras doenças. E é difícil a gente achar informações coerentes, porque no Brasil a gente não tem quase nada de informação sobre o que a gente realmente deve comer, né, sobre alimentação saudável. E quando a gente encontra alguma coisa na internet, são informações jogadas e leva bastante tempo para a gente conseguir entender, porque realmente pouquíssimos médicos e nutricionistas estão realmente por dentro do que há de mais novo e eficaz no quesito alimentação e saúde. E foi por isso que eu reuni os melhores especialistas nesse assunto, como, por exemplo, o Dr. Souto, né, que é médico pós-graduado especialista em paleo. Ele tem um blog que é muitíssimo ético, que tudo tem um embasamento científico sobre a alimentação paleo. Na verdade, ele foi o pioneiro, ele é o pioneiro no Brasil com relação a essa alimentação. Vai ter também a nutricionista Poliana Freitas, que já participou de alguns programas de televisão, derrubando muitos mitos sobre alimentação. Ela também tem um blog incrível sobre receitas, principalmente para quem começa a fazer a transição, né, dessa alimentação que você tem para a alimentação paleo.
Tem também o Caio Fleury, que é autor do livro A Dieta de Nossos Ancestrais, a Alissa Dal Piccoli, que já deu até, inclusive, entrevistas para algumas revistas femininas falando sobre saúde e bem-estar. E vários outros especialistas que eu não vou conseguir citar aqui, mas são muito renomados e são realmente interessados. Eles não estão interessados em se beneficiar com a indústria alimentícia ou farmacêutica, mas eles querem que as pessoas se alimentem de uma maneira correta, de uma maneira saudável, que elas realmente tenham saúde, que elas emagreçam para sempre e sem ter que ficar sofrendo para isso. Bom, eu decidi fazer esse congresso não só para você ter a informação do que é uma alimentação paleo, que na verdade é uma alimentação correta, pois para mim deveria se chamar a alimentação natural de qualquer ser humano, mas que você também soubesse por onde começar. Porque se tem uma coisa que eu fiquei muito perdida no começo da minha libertação alimentar, foi com o que podia comer. Foi difícil aceitar que eu podia comer tanta coisa gostosa e saborosa e ainda assim sem contar calorias, sem engordar. Foi difícil para mim não olhar os rótulos, não olhar quantas calorias tinha aquilo que eu estava comendo. Portanto, eu selecionei alguns chefes de cozinha, algumas pessoas que fazem várias receitas muito saborosas, por exemplo, a Maria Alme e os irmãos Rodolfo e Rafael dos Careca das Cavernas, que vão te ajudar com receitas que você pode começar, ajudar a você saber o que você pode começar a comer. E acredite, você vai se surpreender com o que você pode comer. Agora, se você quer emagrecer e não sabe por quê, por exemplo, que quanto mais você come pães integrais ou qualquer outro tipo de pão, ou qualquer outro tipo de coisas que parece ser saudável, né, que as pessoas pregam, que a pirâmide prega, e continua com fome, gerando frustração, esse congresso vai te ajudar muito. Você sabia, por exemplo, que quando a gente come algum carboidrato refinado e processado, nós ativamos os mesmos neurotransmissores do nosso cérebro das pessoas que consomem drogas como cocaína, crack e outras substâncias viciantes? Claro, agora você entende que é por isso, né, que eu e você continuam com fome, querendo comer doces, adoidado, mesmo há pouco tempo que tinha acabado de comer. Você sabia também que os carboidratos refinados e processados, eles se transformam em glicose no nosso corpo, ou seja, açúcar no nosso organismo, e a açúcar, consequentemente, alimenta as células do câncer que estão dormindo no nosso corpo? Não sou eu que estou dizendo isso, é a ciência que prova. Você também sabia que seu colesterol não precisa ficar abaixo dos 200 miligramas, por exemplo, para você ficar saudável? Nesse congresso você vai aprender sobre isso também. Esse congresso é para você que tem doença autoimune, como diabetes, esclerose múltipla, hipotireoidismo, artrose e outras tantas. Você vai entender que apenas com a alimentação você pode até mesmo curar algumas doenças, como diabetes, por exemplo. Ou as doenças podem sofrer remissão. Esse congresso também é para você que quer ganhar massa muscular sem ficar horas na academia praticando musculação. E que ficar, por exemplo, você vai entender que ficar, por exemplo, correndo numa esteira durante 1, 2 horas não é o caminho correto para acelerar o seu metabolismo. E não vai precisar nem consumir inúmeros suplementos alimentares. Você vai saber também que se você quer dormir melhor, né, quer melhorar sua capacidade cerebral, parar de ficar doente, esse congresso é para você também, porque o seu sistema imunológico vai realmente ficar turbinado. Vai melhorar as suas alergias. Para você que é alérgico, eu citei o exemplo da minha filha, isso é verdade. As suas alergias vão melhorar. Para você também que é médico, nutricionista, que quer orientar melhor os seus pacientes, personal trainer também, que quer orientar melhor os seus alunos, como que eles podem adequar a sua alimentação com exercícios físicos. Também pessoas que sofrem com pressão alta e querem se livrar de remédios tarja preta, né, que tem insônia. Eu costumo dizer que essa alimentação te faz ficar saudável de dentro para fora e de quebra você emagrece. E é incrível como você reduz as suas medidas, porque até aquelas gorduras localizadas que fica na barriga e no quadril, por exemplo, elas vão embora. Agora, o que eu quero te contar é que em muitas partes do mundo as pessoas aderiram a esse tipo de alimentação. Por exemplo, eu conversando com uma das palestrantes, como a Maria Alme, ela me disse, ela é suíça, e ela me disse que 30% das pessoas lá já se alimentam assim. Nós estamos na semana do dia 14 de junho. Bom, a capa da revista mais famosa dos Estados Unidos, a Time, dessa semana, diz: coma manteiga. E dentro da revista, a reportagem, encerrando o ciclo de 30 anos
de orientação nutricional equivocada, isso mesmo. E que realmente comidas criadas em laboratório, como a margarina, que tem ingredientes que a gente não consegue nem pronunciar o nome, isso sim é um veneno, isso sim faz mal. Não é à toa que atores hollywoodianos como Uma Thurman, o Matthew McConaughey e Jessica Biel e tantos outros se renderam a essa alimentação. E no Brasil, recentemente, eu vi uma reportagem, o Vitor Belfort, o lutador de UFC, ele adotou esse estilo de vida, declarando na Ana Maria Braga o que ele realmente come. Ele até fez uma receita de uma alimentação paleolítica no programa da Ana Maria Braga. Eu quis que as pessoas tivessem todas essas informações de forma gratuita. E é isso que vai acontecer, do dia 14 ao dia 20 de julho de 2014. Que não tivesse que ficar horas do seu tempo pesquisando sobre esse estilo, que realmente no Brasil é super difícil ter acesso. Não queria que as pessoas tivessem que se locomover fisicamente a nenhum local, nenhum congresso onde as pessoas tinham que estar fisicamente ali, e que as pessoas pudessem ver de qualquer parte do mundo que estivesse o congresso online. Agora, se você quer ter acesso a todas essas informações para consultar onde e quando quiser e de maneira vitalícia, ou seja, para sempre, e que não é apenas mais um curioso no assunto, que quer realmente fazer mudanças na sua vida e na vida de pessoas que você ama, como seus amigos e familiares, eu facilitei sua vida para se tornar um membro premium. Mas do que você vai ter acesso se você se tornar um membro premium desse congresso? Há todas as palestras em vídeo, para ver e rever quando e onde você quiser. As transcrições das palestras também, com cada palavra do palestrante. Tudo escrito para você ler em qualquer lugar do seu tablet, no seu celular, no seu smartphone. Também em áudio, MP3, para você ouvir em casa, no seu carro, no trânsito. E também bônus exclusivos, como, por exemplo, acesso à comunidade secreta do Facebook, onde somente pessoas comprometidas trocarão suas experiências e benefícios de colocar esse estilo de vida em prática, podendo assim motivar umas às outras. Bônus incríveis, como por exemplo, palestra inédita com a psicóloga Fernanda Mara Farias Robin, ela é autora do curso Emagreça através da Mente, onde ela fala sobre o tema o que gera e como se livrar da compulsão alimentar e de outros tantos transtornos alimentares. Eu também fiz algumas entrevistas com pessoas comuns que aderiram à alimentação paleo e quais foram os resultados da alimentação na vida delas. Por exemplo, o Glauber Silva, que ele é adepto da alimentação paleo, e ele revela que após anos de efeito sanfona, descobriu uma forma não sofrida de emagrecer e eliminou mais de 20 quilos. Entrevista com a Eunice Rosa, uma senhora de 65 anos, adepta da alimentação paleolítica e portadora de doenças autoimunes, como lúpus. Ela revela como ela perdeu 13 quilos em um mês, sem contar calorias, e ainda com o seu lúpus em remissão. Também a Liliane Peritori, do site Café com Manteiga. Ela tem 62 anos e controla totalmente a artrite reumatoide dela crônica e a enxaqueca crônica com uma alimentação paleo low carb e com muita manteiga. E ela reaprendeu a viver assim, sem dor, sem remédio e com energia, com muito mais saúde. Palestra exclusiva com a Patrícia Aires. Ela é moderadora do blog do Dr. Souto e foi uma das primeiras pessoas que aderiram ao estilo paleo no Brasil. E que além de emagrecer vários quilos, sua saúde está tinindo. Por quê? Até mesmo os hormônios dela se equilibrou. Porque acredite, nós mulheres precisamos consumir gordura saturadas para ficar com nossos hormônios todos equilibrados. Entrevista também com o Lúcio Amorim. Ele é vegetariano. Isso mesmo, você que é vegetariano pode sim adotar esse tipo de alimentação. E ele é portador de TDA ou hiperatividade. E ele revela nessa entrevista que além de emagrecer, ele conseguiu controlar a sua doença. É um problema que pode ser seu, é um problema de pessoas comuns, e elas conseguiram resolver com a alimentação. Por que você também não vai conseguir? Receitas exclusivas dos carecas das cavernas, os irmãos Rodolfo e Rafael, para você entender o que você pode comer durante a semana. Também o download do livro Ano Novo, Corpo Novo, uma explicação simples e concisa da dieta e do estilo de vida paleo. E mais 3 surpresas que somente quem se tornar membro prêmio vai saber. Bom, eu dediquei muito tempo e recursos financeiros para trazer as melhores informações para você. Mas quanto será que custa tudo isso? Pensa comigo. Primeiro, se você tivesse que ir num congresso presencial, se você não morasse no mesmo local do congresso, você teria que pegar um avião, um táxi, chegar, ouvir a palestra e voltar para casa apenas com a informação na cabeça. Até aí,
eu suponho que você gastaria mais ou menos uns R$ 1.500, R$ 2.000. Agora, e se você quisesse se consultar com um desses profissionais? Eles todos estão concentrados no sul, não sei por quê. Então, se você não morasse no sul, você teria que se deslocar até o sul, com certeza mais do que R$ 1.500. Se você fosse ao Spa Palio, bom, o Spa Palio não existe, mas se você fosse qualquer spa para poder emagrecer, você iria gastar por baixo R$ 2.000 para ficar uma semana e ainda assim comer coisa que realmente não faz muito sentido. E depois iria voltar para casa com seus maus hábitos alimentares. Ou se você fosse procurar essas informações na internet, ia levar bastante tempo. Até porque elas são super escassas no Brasil. 90%, 99% das pesquisas científicas estão em inglês e não são muito reveladas ao público em geral. E fora, se você fosse tentar emagrecer sem essas informações, iria continuar o efeito sanfona e poderia até recorrer a uma plástica para reduzir estômago ou retirar as gorduras localizadas, que no meu conhecimento você ia gastar alguns milhares de reais, talvez 10 ou 20 mil reais por baixo. Mas eu quero realmente que você tenha acesso a essas informações. Eu fiz um pacote para que pudesse ser acessível à maioria dos brasileiros e ajudar as pessoas a fazer as mudanças na sua vida e aprender ao que eu aprendi. Se você está curioso para saber quanto é esse pacote, é por muito menos do que você imagina. Você pode ir até o final da página para conferir. Só que eu não sei por quanto tempo eu vou continuar cobrando esse valor e por quanto tempo eu vou deixar disponível esse acesso prêmio. O que eu posso te garantir é que esse valor e o acesso prêmio vai ficar disponível até o dia 20 de julho de 2014, às 23h59. Agora, fica nas suas mãos. Eu sei que a maioria é curiosa e apenas poucos realmente têm a força de vontade de fazer as mudanças que podem custar a sua própria vida. Você pode simplesmente ignorar tudo isso e continuar com seus maus hábitos, ou realmente se libertar dos mitos que envolvem a nutrição. Totalmente errada nossa pirâmide alimentar, que só trouxe obesidade mórbida e altos índices de diabetes e outras doenças autoimunes. Ou você pode escolher fazer mudanças de verdade, sem passar fome, sem contar calorias, sem recorrer a remédios. Meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida tentando resolver os problemas contando caloria. Com esse pacote você vai entender que realmente você pode resolver todos os seus problemas de saúde, começando pela sua boca, pelo que você come, sem ter que recorrer a remédios e sofrer efeitos colaterais de remédios. A escolha é sua. De qualquer modo, eu confio tanto nesse produto, nessas informações que eu juntei e que elas podem realmente trazer mudanças significativas na sua vida, que se por qualquer motivo, e dentro de 30 dias, você chegar à conclusão que tentou colocar tudo em prática e não resolveu, eu devolvo todo o seu dinheiro. Sem letras miúdas, sem perguntar por quê, sem ressentimentos, e continuamos amigos. É só me enviar um e-mail. Sim, eu confio que você só vai pedir o seu dinheiro de volta se realmente tentar colocar em prática tudo isso e não conseguir. Eu tiro a responsabilidade dos seus ombros e coloco nos meus ombros. Agora, está nas suas mãos fazer as mudanças impactantes na sua vida. Mas, independente da sua decisão, eu realmente desejo do fundo do meu coração que você fique saudável e feliz. Um grande abraço e eu espero encontrar você do outro lado.